Semana passada, a gente ouviu sobre a história do rei Jeosafá. E esta semana nós vamos falar sobre outro rei. A história está narrada em 2 livros da Bíblia, que é o livro de 1 Reis e 2 Crônicas. Depois vocês olham lá, tá bom? Eu vou começar contando para vocês sobre o rei Salomão. Gente, o rei Salomão foi o rei mais sábio que já passou por essa terra. Ele era muito próximo de Deus, ele buscava muito ao Senhor. E por isso, ele foi agraciado com sabedoria, inteligência, com entendimento. Mas o que aconteceu, gente? O tempo foi passando e, como vocês podem ver, o rei foi ficando velho, acabado e morreu, né, gente? Acontece. Vocês acham que Israel ficou sem líder depois da morte de Salomão? Sem um rei? Não, né, gente? O filho de Salomão assumiu o trono, esse rapaz aqui. Sabe como ele se chamava? Roboão. Só que antes de Roboão se tornar oficialmente um rei, ele precisou de ir até a cidade de Siquém, onde ele seria ungido e coroado rei. E aí ele foi até Siquém para assumir o trono, que é o trono dele. O povo queria ver a coroação do rei Roboão, então todo mundo foi lá para ver ele ser ungido rei. E eles aproveitaram que o povo estava lá, que o rei estava lá, e foram fazer um pedido ao rei. Rei, nós precisamos falar com o Senhor. É verdade, rei, nos ouça. Nós estamos cansados de pagar tanto imposto. A vida está muito difícil, rei. Por favor, abaixe os impostos. Dê um desconto pra gente nos tributos, rei, por favor. O rei Roboão falou assim, gente, eu acabei de assumir o meu mandato, eu tô aqui, acabei de chegar no trono, me deem 3 dias pra eu pensar. E aí eu volto com a resposta pra vocês. Sabe o que o rei Roboão fez? Ele falou assim, eu vou chamar aqueles conselheiros que acompanhavam meu pai e vou pedir para eles me ajudarem nessa decisão. Ela é muito difícil. E aí ele chamou os seus conselheiros, que eram homens sábios, tementes a Deus, que estavam acostumados a ajudar o pai dele a tomar as decisões. E aí ele contou para os conselheiros o que aconteceu. Pessoal, olha, estão pedindo para eu dar desconto nos tributos. O que vocês acham disso? Eles conversando, eles chegaram à seguinte conclusão. Olha, majestade, realmente o seu pai cobrava muitos impostos. O povo está cansado. Eu acho que você precisa dar um desconto a eles mesmos, dar uma trégua. Vossa majestade, se você atender ao pedido desse povo, eles serão sempre leais a você. Eles vão gostar de você, serão seus servos. O rei dispensou esses conselhos e falou assim, tá bom, vou pensar um pouco. Mas aí ele falou assim, quero ouvir a opinião de outras pessoas. E sabe quem ele chamou? Ele chamou alguns amigos dele de infância, pessoas que ele conhecia há muito tempo. E falou assim, eles também devem saber o que eu devo fazer. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Depois que o nosso rei apresentou para os seus amigos o problema que ele tinha, os seus amigos falaram assim, rei, você vai abrir mão de todo o seu luxo, de todo o seu conforto para cobrar menos tributo do povo? Rei, você seria um frouxo se você fizesse isso. É verdade, o povo não sabe o que está pedindo não. Depois eles vão pedir cada vez mais e você vai ser conhecido como um rei bobo que abre mão de tudo. Rei, fale que você vai ser ainda mais duro do que seu pai e eles irão te respeitar e eles irão te temer. Então, gente, o rei tinha uma decisão a tomar e ele tinha ouvido pessoas com opiniões diferentes. Qual opinião vocês acham que o rei Roboão seguiu? Passados 3 dias, ele chamou o povo de volta. E aí ele falou, olha povo, eu não vou atender o pedido de vocês não, pois saibam que eu serei um rei ainda mais severo do que meu pai foi. E os impostos serão ainda mais caros se vocês não me respeitarem. Gente, o pobre rei achou que o pessoal ia ficar com medo dele. Mas o que aconteceu, foi que deu tudo errado.
a nação se rebelou, ó, abaixa o rei, fora o rei. Eles criaram a hashtag assim, ó, fora Roboão, entendeu? E a nação se dividiu. Israel era formado por 12 tribos e só 2 tribos permaneceram com o rei Roboão, que foram as tribos de Judá e Benjamim. As outras se dispersaram, ó, e arranjaram outro rei para eles. Eles não faziam mais parte do reinado de Roboão. E Roboão ficou sozinho. Ele viu que ele tinha feito, ó, uma decisão errada, né? O seu reino se dividiu. Quantas lições nós podemos aprender com essa história, não é mesmo, gente? Mas hoje eu vou destacar apenas uma, que é a importância da gente obedecer às pessoas mais velhas, às pessoas mais idosas, mais sábias e experientes que a gente. E quem são essas pessoas? Ó, são nossos pais, nosso pai, mãe, vô, tio, um professor. Eu sei que nem sempre a gente gosta dos conselhos que a gente ouve dessas pessoas, gente. Eu entendo vocês que às vezes a gente não quer obedecê-las, mas eu vou falar para vocês. Lá na frente, vocês vão descobrir que elas estavam certas, entendeu? E isso é pra vida toda, não é só na infância. Olha só, eu já sou uma adulta e ainda hoje eu ligo pro meu pai e pra minha mãe quando eu tô com um problema, quando eu tô com uma dúvida e pergunto pra eles o que eles acham. Porque eu sei que eles são pessoas mais sábias do que eu. Mais minha mãe do que meu pai, mas eu ligo pros dois. E, gente, uma coisa que temos que prestar atenção é que o conselho que essas pessoas nos dão tem que estar de acordo com a palavra de Deus, tem que estar de acordo com a Bíblia. Porque, por exemplo, se você for pedir para um conselho para um tio seu, por exemplo, para uma pessoa mais velha, e ela falar assim, inventa uma mentira que vai ficar tudo bem. Não, né, gente? Não está de acordo com a palavra de Deus. Se você for pedir um conselho e ele falar assim, dá um cascudo nesse menino da sua sala e resolve logo esse problema. Ó, pi, 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 sinal vermelho. Não, 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 não. Porque tem que estar de acordo com o que a Bíblia diz. E é isso, gente. Eu vou ler para vocês um versículo que está no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Vou colocar ele aqui para a gente lembrar dele. E está escrito assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos seus dias que estão por vir. E é isso, pessoal. Um beijo, tchau e até semana que vem. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejais sábio nos teus dias por vir. Amém? Só 2 tribos. Hashtag. Como é que fica? Vai. Então, gente, semana passada a gente conheceu a história do rei Jeosafá. Para, tô vendo. Tá bom? Tá gravando? Pois é, bem, pra você ver se tá bom. Não, é coisa mais. Então tá. Aí. Levantou de novo. Aí corta um cabelo. Tá bom, aí não precisa parecer calça. Vocês acham que a nação ficou Vai, não. Eu preciso da minha mãozinha, filha.